antes mesmo de lamentar que este parecer jurídico nos tenha aparecido, salvo erro, no intervalo entre o tempo dedicado aos municípios, nem sequer foi no início da reunião. Deixe-me perguntar o seguinte: faz amanhã 15 dias tivemos uma reunião com os 7, o Sr. Presidente e os 6 vereadores, o Vice-Presidente e os 5 vereadores, onde o vereador Rui Corça teve a oportunidade de apresentar 2 soluções alternativas para resolver o problema do empréstimo à Cruz Vermelha Portuguesa, a delegação de haveres de cima. E, salvo melhor opinião, nessa reunião os senhores ficaram de pensar em relação às soluções que nós apresentamos, enfim, pela boca do vereador Rui Corça, foram apresentadas na assunção de que se tivessem tido acolhimento, hoje teria aparecido uma proposta diferente, coisa que nós soubemos há 3 ou 4 dias, não tiver acolhimento nenhum, porque aparece hoje aqui uma proposta rigorosamente igual, digo eu, assente provavelmente neste parecer jurídico que nós não conhecíamos. Portanto, nós, os sentados à sua direita, como costuma dizer, nós os 3 somos confrontados com a mesma proposta e até há meia hora atrás, ou, aliás, até há horas atrás, sem nenhuma especificidade nova. Deixe-me, antes de mais, também dizer-lhe uma coisa a título meramente pessoal. Não é possível ninguém fazer um juízo sobre um parecer jurídico, suponho que nem a minha colega vereadora Inês, com meia hora, 1 hora, 2 horas, que dá mal para ler isto. Recordo, para quem nos ouve, que foram apresentadas 2 soluções alternativas. Uma tinha a ver com o empréstimo feito pela Câmara, outra tinha a ver com uma ARU que contemplasse a zona geográfica do quartel da Cruz Vermelha Portuguesa e que, também grosso modo, faria com que houvesse um ganho de mais de 200 mil euros, suponho que era assim, passando o IVA de 23% para 7%. Continuo para 6%, peço desculpa. Continuo a dizer que, e esta é a primeira pergunta, porque é que não houve, da parte da maioria, nenhuma confirmação que as propostas tinham sido, pelo menos, apreciadas e depois dessa apreciação, que teriam validado ou não. Portanto, recordando que nós fomos confrontados há 4 ou 5 dias com a mesma proposta e hoje com a presunção de que havia um elemento novo, um parecer jurídico que, falo a título pessoal, não houve tempo suficiente para o ver. Sr. Vereador, nós, portanto, analisámos, com certeza que depois da reunião que tivemos, analisámos, portanto, aquilo que nos foi transmitido pelo Sr. Vereador Rui Corça e chegámos à conclusão que, portanto, essa solução não era uma solução, portanto, viável, porque ela já estava a ser contemplada, tanto mais que a informação que tínhamos da Cruz Vermelha é que a sede, eu na altura até entendi, não percebi, a casa-mãe foi a palavra que foi utilizada, a casa-mãe, eu pensava que era a casa-mãe da Aveiras de Cima, que tinham canalizado a devolução do IVA para a casa-mãe da Aveiras de Cima, depois é que percebi que era a casa-mãe sede da Cruz Vermelha. Portanto, esse assunto da devolução do IVA está ultrapassado, portanto, não se punha a questão da ARU. Portanto, essa foi o primeiro, portanto, análise que fizemos. Segundo, depois de lermos, portanto, o parecer jurídico, temos o parecer jurídico na nossa mão, admito que ele podia ter sido entregue mais cedo, não foi, e já vos explico qual é a razão é que o parecer, portanto, quando nos chegou à mão e depois verificámos, depois de o ler e de o reler, que ele não vinha, portanto, assinado. E como tal, para depois não sermos confrontados aqui com os senhores vereadores a dizer e a arranjarem, portanto, mais uma, enfim, não é desculpa, mas mais um pretexto para, portanto, porem em causa o parecer jurídico, portanto, diligenciámos na sexta-feira, podíamos o ter enviado no fim de semana, é verdade, não o enviámos, mas podíamos o ter enviado, portanto, peço desculpa por isso, mas de qualquer forma o parecer jurídico a nós deu-nos conforto, já lhe dou a palavra, está o Sr. Vice-Presidente inscrito antes da Sra. Vereadora. Portanto, o parecer jurídico deu-nos conforto para podermos apresentar a proposta que apresentamos. É a nossa proposta, os Srs. Vereadores, portanto, se quiserem comentá-la, comentam, ou se não quiserem, portanto, fazem aquilo que entenderem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeira coisa que eu gostava de dizer
é precisamente afirmar e corroborar aquilo que já disse em várias reuniões e já foi dito nesta reunião. Nós estamos aqui a discutir esta proposta porque a Cruz Vermelha merece e precisa. Desculpa? Fala, continua. Muito obrigado. Muito obrigado. Segunda questão. A intervenção do Sr. Vice-Vereador eu só posso classificar pois, se calhar nem para isso. Muito bem. Vice-Presidente é de facto populista e, para além de populista, é miserável. Quer dizer, a forma como coloca as questões nem sei o que lhe diga. Nem sei de facto o que lhe diga, porque se é assim que é recebida uma postura séria de apresentar propostas alternativas, de facto, só uma figura, de facto, aquilo que eu já disse é melhor estudar, porque estudar é diferente de comprar o estudo. É que eu nesta Câmara e em todas as reuniões que tenho, eu discuto os assuntos, eu justifico as minhas posições, eu apresento razões prós e contra e não ouço desse lado nada disso. E, portanto, e é verdade, e dá trabalho prepará-las. Não é propriamente estar sentado na cadeira à espera do trabalho dos outros e depois fazer proclamações por mais alto que as façam para ter a razão. Não tem, continua a não ter. E se tivéssemos dúvidas relativamente àquilo que foi aqui assegurado, por exemplo, já hoje, relativamente à honra e ao cumprimento dos compromissos, basta aludirmos ao histórico de hoje. Não é preciso irmos mais longe, basta ao histórico de hoje. E no histórico de hoje foi falado aqui de um protocolo como a IPSS do nosso Conselho, que os senhores, pura e simplesmente, durante ano e meio não cumpriram. Não cumpriram. Esqueceram. Faz conta que não existia. E depois dizem, e depois achámos que devíamos voltar a cumprir. E redigiram outro. E portanto, como já vimos acontecer nos bombeiros em que os senhores esqueceram-se de cumprir o protocolo durante anos, esqueceram-se de utilizar o protocolo como estava definido durante anos. Portanto, não basta mais do que a vossa experiência, a vossa atuação ao longo dos anos para demonstrar que os senhores não são confiáveis. Ponto número 1. Ponto número 2. Também não são confiáveis porque prometeram, antes das eleições, depois das eleições, etc., e vão prometendo e vão capturando as instituições deste Conselho com esse tipo de promessas, mantendo-as caladas e sossegadas, não é? Mais uma vez o exemplo que já vimos esta manhã, houve uma que se cansou de esperar e veio publicamente dizer, porque eu sei a forma como sou recebido em algumas destas instituições, o cuidado que têm para falar connosco, têm o cuidado, em algumas até nem bem recebidos somos, em algumas nem bem recebidos somos. Em algumas nem bem recebidos somos, tão coagidos, tão coagidos que estão e tão dependentes. Francamente não sei.
Pensei que tivesse ligado. Se o senhor quiser fazer aqui um relembório, portanto, das coisas que acabou de dizer, portanto, que o diga na sua, portanto, no seu período como vereador. Portanto, não é agora. O senhor tem que se cingir na discussão desta proposta. Ponto final, parágrafo. Que é para eu não cortar a voz. Se não corto-lhe a voz. No período das minhas intervenções, eu não faço relembórios, Sr. Presidente. Não. Mas posso fazer relembórios, que é uma coisa diferente e adequada àquilo que nós estamos a fazer. E continuo a dizer aquilo que estava a dizer, para dizer em concreto que os senhores deixam, têm uma política que coloca as instituições perante a espada e a parede, que é a situação em que está neste momento a Cruz Vermelha. Está entre a espada e a parede, porque tem uma fatura com prazo para pagar, não é? E que já devia ter a solução lá atrás, porque as promessas já foram lá atrás, a obra já começou lá atrás, a solução de financiamento que os senhores prometeram já deviam ter arranjado há muito tempo, e é completamente ilegítimo virem, nesta altura, encostados à parede, perante seja qualquer uma das soluções que aqui apareçam. Ponto número 1. Ponto número 2. As soluções que eu apresentei não são vazias. Não são nada vazias. Tanto não são vazias que nem são uma originalidade. São praticadas. São praticadas neste país, em vários conselhos deste país. E são praticadas. E, portanto... Qual foi o exemplo? E, portanto, quero dizer que são concretas. E não interessa dizer aqui, para o efeito concreto da Cruz Vermelha Portuguesa de Aveiras de Cima, o IVA não tem efeito. Tem efeito para a Cruz Vermelha, porque alguém... Posso acabar? Pode acabar. Pronto. Convém saberem um bocadinho mais e estudarem um bocadinho mais. Ouça. Alguém o vai pagar. A delegação de Aveiras de Cima não paga porque é restituído, porque fica no encontro de contas da casa-mãe da Cruz Vermelha? Sim, mas a Cruz Vermelha Nacional paga. Agora, se não pagar, recebe. É assim que funciona. Sem direito à dedução, quer dizer que recebe. Convém saber como é que as coisas funcionam, que é para não dizerem baboseiras. Segundo... Eu não lhe admito esse tipo de conversa. Portanto, o senhor está a chamar, portanto, um palavreado, ou está a entrar para um palavreado que, portanto, depois não se, enfim, fique escandalizado se o palavreado for igual. É só baixar o tom, portanto, das reuniões. Baboseiras, portanto, ninguém as faz. Portanto, daqui deste lado ninguém é baboso, portanto, e muito menos o senhor. Também não quero que ele se chame baboso. Está bem? É só para a gente ficar esclarecido sobre esse ponto. Se o senhor continuar com este tipo de... Faz favor. Peço desculpa se eu abusei na minha linguagem. Pronto. Questão das ARUs e do IVA está resolvida. Segunda, questão de princípio. Questão de princípio é o endividamento. Se alguém tem que fazer o endividamento, é o município. Não é a instituição que contou com a promessa, e a promessa lá atrás feita não foi pagar em 15 anos, contou com isso, lá está, fez fé nas palavras que ouviu e deu com os burros na água. E deu com os burros na água. Portanto, Sr. Vice-Presidente, não vale a pena vir por aí, porque as promessas são públicas. São públicas. Pronto. As promessas são públicas e, portanto, deu com os burros na água quando está confrontada entre a espada e a parede, digo mais uma vez, com a fatura para liquidar e não tem os recursos que já devia ter. E quem se devia endividar é o município. Terceiro ponto. E devo-lhe dizer, Sr. Presidente, pela análise rápida que eu fiz,
o parecer jurídico nos foi apresentado 5 minutos antes da discussão deste ponto, não altera rigorosamente nada da nossa posição face a esta matéria. Com certeza que é útil, esclarece alguns pontos, sim senhora, careciam de um estudo mais aprofundado, mas não altera nada do fundamental. E o que é o fundamental? É isto que eu acabei de dizer, é que se é para recorrer ao crédito para liquidar uma fatura agora, que é na altura que ela está a ser exigida, quem tinha que recorrer ao crédito é o município e não atirar com a responsabilidade para cima de terceiros. Segundo, continua a não haver nenhuma cláusula de defesa face ao incumprimento do município no protocolo que defenda a Cruz Vermelha do incumprimento do protocolo da Câmara. E se queremos ser sérios, colocamos-los lá. Ser sérios é colocar lá, não é dizer que não é preciso, porque somos todos sérios. Não, ser sério é ser transparente e dizer a toda a gente que está aqui, e se nós não cumprimos, o que acontece é isto, e isso não acontece. Terceira questão, e mais importante que todas as outras, e em defesa da Cruz Vermelha, e o que eu vou dizer e o que eu vou fazer é em defesa da Cruz Vermelha, para que amanhã não sejam confrontados com um problema muito maior que aquele que têm hoje, tem a ver com o seguinte: eu sei e não posso fingir que não sei que a Cruz Vermelha, para resolver o seu problema urgente, vai recorrer ao crédito bancário. Já sabia. O senhor sabe e não pode fazer de conta que não sabe que a Cruz Vermelha vai recorrer ao crédito, que a Cruz Vermelha vai recorrer ao crédito para resolver o seu problema de tesouraria urgente face aos compromissos que assumiu. O senhor sabe, como eu também sei, que eles precisam, para conseguir isso, deste protocolo. Eu sei, se o senhor não sabe, ou se quer assumir uma responsabilidade diferente, é como o senhor costuma dizer, é um problema seu, que a utilização deste protocolo para esse fim é ilegal. E, nessa perspectiva, o meu mandato, a confiança que foi depositada em mim, e aqui posso falar pelo vereador José Paulo, que foi colocada em nós, pelos eleitores, este mandato não é para pôr em causa, por causa de uma situação destas. Por isso, a nossa posição continua a ser a mesma, a nossa boa vontade para a resolução do problema foi desrespeitada e, portanto, não há motivo nenhum para alterarmos aquilo que era a nossa posição definida inicialmente. Iremos votar contra, iremos votar vencido e iremos enviar a ata desta reunião para as instâncias que a podem fiscalizar em defesa da Cruz Vermelha, dizendo: se estamos nesta posição, foi a posição a que os senhores nos conduziram, a nós e à Cruz Vermelha. Tenho muita pena, tenho mesmo, sinceramente, muita pena, porque o que no fim da linha está aqui em causa é que a Cruz Vermelha precisa de honrar os seus compromissos e, graças à atuação que os senhores têm tido, está numa posição difícil para os honrar. Estaremos cá para ajudar naquilo que for possível ilegal. Muito obrigado. Sr. Vereador, eu quando